Olá, tudo bem? Quem dizem os homens que eu sou? A resposta a esta pergunta vai definir a vida daquele que responde. A resposta a esta pergunta vai definir o futuro, vai definir a eternidade, vai definir todo o entorno da vida da pessoa. Pode definir, inclusive, o destino de seus filhos, pode definir o sucesso ou fracasso da família, pode definir uma vida de bem-estar aqui na terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia diz: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Também a Bíblia diz. Então, a resposta a essa pergunta vai definir a vida aqui e agora, vai definir o futuro, vai definir a eternidade, vai definir a vida dos meus filhos, vai definir inclusive o meu casamento, como vai meu casamento, enfim. A resposta a essa pergunta define muita coisa. Quem dizem os homens que eu sou? Quem diz o Vanderlei que eu sou? Quem diz a Maria que eu sou? Quem diz o Antônio que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a sociedade? Quem é Jesus para a sociedade pós-moderna? Quem é Jesus para os seus colegas? Quem é Jesus para o professor da universidade? Quem é Jesus para aquele cético? Então, quem é Jesus? Hoje em dia, é bem importante entendermos que Jesus histórico não tem mais muito espaço para discussão, isto é, pesquisas documentais, pesquisas históricas, escritos, confirmam que existiu um Jesus histórico que fez um movimento na Judéia no início da nossa era cristã, e hoje pessoas sérias, cientistas, estudiosos, no geral não questionam que existiu um Jesus histórico, isto é, alguém que viveu naquele tempo, conforme vários documentos mostram. Porém, o que se questiona, logicamente, pelos cientistas e estudiosos, é quem era esse Jesus, se ele foi apenas um homem que foi um baderneiro, ou ele foi quem ele diz ter sido. Então, recentemente, alguém escreveu aí na Folha de São Paulo que no Natal estava se comemorando o nascimento de um baderneiro, o nascimento de um sem-teto, o nascimento de uma pessoa bolivariana, o nascimento de uma persona não grata, em outras palavras. Então, alguém escreveu na Folha que o Natal se comemora, né, a vinda de um homem que era uma espécie de baderneiro social, um insurgente, um maluco, um bolivariano, isto é, alguém que guerreava para implementar suas ideias. Essa é a visão de alguns. Esse é o Jesus para essa figura que escreveu isso. Agora, como será que eu posso ver Jesus? Como eu posso entender quem era Jesus? O que eu posso dizer para começar? O que esse que escreveu sobre Jesus ser um bolivariano, né? Sobre Jesus ser um insurgente, um rebelde, tudo que ele vai receber de Jesus é isso que ele mesmo escreveu. Ele não vai receber nada de Jesus, não vai receber milagres de Jesus. Quando ele se encontrar na eternidade com Jesus, o que Jesus vai responder para esse camarada, né? Quem é Jesus para você?
O que dizem os homens que eu sou? Primeiro, é importante entender o que a Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia fala sobre Jesus que ele é o Rei eterno, Rei eterno. Isaías, ao falar sobre a vinda de Jesus, fala sobre que ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é Deus. Vamos ver alguns títulos sobre Jesus. Primeiro, vamos passar por alguns títulos rápidos que a Bíblia fala sobre Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Então, não existe igreja sem o cabeça. Não existe corpo sem cabeça. Há alguns que estão dizendo que servem a Deus, mas não vão mais em igreja nenhuma, não frequentam igreja, não tem pastor, não fazem parte de nenhum grupo cristão e dizem que pertencem a Cristo. Ora, só se existisse um corpo sem cabeça. Primeiro, Jesus é o cabeça da igreja. Você quer estar debaixo dessa autoridade, deste cabeça? Então seja a igreja, faça parte da igreja. Então, muitas pessoas estão hoje decidindo não congregar mais, não pertencer a nenhuma igreja, não pertencer a nenhum grupo, argumentando que os grupos são grupos humanos e que os grupos são religiões organizadas e que eles não precisam de pastor, não precisam de frequentar nenhum grupo. Agora, é importante entender isso. Um dos títulos de Jesus é que ele é o cabeça da igreja, Efésios 1:22. Ele é o cabeça da igreja. E se alguém quer pertencer ao corpo de Cristo, estar debaixo desse cabeça, debaixo dessa autoridade, então faça parte da igreja. Seja um membro do corpo de Cristo. Para você estar debaixo do cabeça, que é Cristo, você tem que ser membro do corpo. Outros títulos de Jesus. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16 fala sobre esse título de Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis. Ele é a maior autoridade. Quem é Jesus para ti? Ele é apenas um rebelde do início dessa era cristã? Ele foi apenas alguém histórico? Ou ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? O que é Jesus para ti? A Bíblia também fala que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a tua luz? O que você responde a essa pergunta? Quem é Jesus para mim? Quem dizem os homens que eu sou? Jesus é a luz do mundo. Jesus é a minha luz. Jesus é a minha luz. Se você responde a esta pergunta dessa maneira, então você caminha na direção do milagre. Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6 fala sobre isso. Ele é o príncipe da paz. Então, se você em algum momento está precisando de paz, está precisando ter na sua vida mais paz, quem sabe o que você precise é o príncipe da paz na sua vida. Precise confessar isso. Jesus é o príncipe da paz na minha vida e então eu vou ter paz. Eu vou dormir em paz. Eu vou acordar em paz. Eu vou viver uma vida em paz. Amém? Quem dizem os homens que eu sou? Jesus é filho de Deus. Lucas 1:35. Jesus é filho de Deus. É o primogênito de toda a criação. Jesus é o Filho de Deus. Então, é necessário que, se alguém queira receber algo de Deus, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e por intermédio do Senhor Jesus é que nós temos as respostas. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também ele tem o título de ser o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, Ômega, última letra do alfabeto grego. Alfa e Ômega significa que Jesus é o A e Jesus é o Z. Jesus é o início e Jesus é o fim. Então,
Jesus tem esse poder, essa graça, essa unção, essa importância na nossa vida. Ele é o início e ele é o fim, ele é o primogênito de toda a criação e ele será o juiz também que vai julgar na eternidade. Jesus é juiz também. Jesus é juiz. Jesus é o Deus Emanuel. Deus Emanuel. Emanuel é uma palavra que significa Deus conosco, Deus que habita conosco. Em Jesus, Deus passou a morar dentro do homem, enviando o Espírito Santo. Então, Jesus é o Deus Emanuel. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para aquele que quer receber mais de Deus? Outra coisa que a Bíblia diz sobre Jesus é que ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para nós? Você quer receber milagres de Jesus? Então, entenda que Jesus tem muitos títulos. Há mais de 200 títulos a Jesus na Bíblia. Há mais de 200 títulos. E título fala da identidade da pessoa. Quem a pessoa é. Título fala da identidade da pessoa. Por exemplo, eu sou chamado de professor, eu sou chamado de pastor, eu sou chamado de profeta, eu sou chamado também de pai, eu sou chamado de marido, eu sou chamado também de conselheiro, muitas vezes. Então, são títulos que se referem à minha pessoa. Sou chamado de mestre, né, tanto na igreja quanto um título acadêmico de mestre que eu tenho. Isso fala da minha identidade, quem eu sou, do que eu faço, no que eu gasto o meu tempo, e assim se refere a Jesus. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a humanidade? Se entende claramente que a humanidade em geral não reconhece a maioria dos títulos que Jesus tem. Não reconhece que ele é Rei dos Reis, não reconhece que ele é Filho de Deus, não reconhece que ele é divino, não reconhece que ele é Deus Emanuel, não reconhece que ele é o Redentor, não reconhece que ele é o bom pastor. Quem é Jesus para ti? Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o sumo sacerdote, é o sacerdote maior. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Essa é uma coisa importante. As pessoas colocam muitos mediadores entre elas e Deus. Não há outro mediador. Não há outros mediadores. Não há mediadora. Há um só mediador entre entre Deus e os seres humanos, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5: há um só mediador. Há um só mediador, que é Cristo Jesus. Outra coisa importante sobre Jesus, ele é a rocha. E se eu construo a minha vida sobre a rocha, eu vou estar bem. Se eu construo a minha vida sobre a rocha, a minha casa estará segura. Quem é Jesus para mim? Ele é a minha rocha. Ele é a ressurreição. Ele é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quem é Jesus para ti? Isso vai definir a tua história. Shalom, querido.